Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço profundamente poder estar aqui com todos os senhores nesse domingo da Seichonoye, estudando sobre os ensinamentos maravilhosos, né? Então agradeço a cada um de vocês, as pessoas que já fazem parte, as pessoas que estão vindo pela primeira vez, e dizer para vocês que a importância e a alegria de estarmos juntos é porque nesse momento nós vamos estudar sobre o ensinamento da Seichonoye, um ensinamento extremamente otimista, positivo, que só considera a existência de Deus e que Deus criou. E através destas palavras nós vamos, nesse momento, todos unidos nessa vibração, propagarmos para todo o universo pensamentos, emitimos para o universo pensamentos maravilhosos de luz, de alegria, fazendo com que esse mundo se torne cada vez melhor, né? Meu nome é Romeu Passe Filho, sou da Regional Santana, né? Para quem não me conhece. Hoje nós temos como livro-texto, né, Um Futuro Brilhante Nos Espera, do professor Seicho Taniguchi. Eu digo sempre assim que o livro já de cara com um tema desse já mostra algo grandioso, né? Um futuro brilhante nos espera. E eu gostaria já de convidar os senhores aí para fazer uma reflexão, né, dentro do seu lar, nesse momento sereno a mente, fecha os olhos e eu pergunto para vocês, que futuro vocês visualizam para você nesse momento? Quem conseguiu já visualizar e ver um futuro maravilhoso acontecendo, está de parabéns. Mas pode fazer com que esse futuro ainda seja ainda melhor. Nós estamos no mundo do desenvolvimento infinito. Então nós devemos ter dentro de nós sempre o anseio de manifestar conteúdo mais elevado. Para quem ainda não conseguiu, vai ser a oportunidade de já conseguir fazer essa grande transformação através desse tema que nós temos aqui. Um futuro brilhante nos espera. E já iniciando, né? Antes de iniciar, nós vamos estudar o capítulo 1, né? E antes de iniciar, eu gostaria de falar já do prefácio desse livro, que é grandioso. Diz assim: todas as pessoas possuem força infinita. Os jovens, assim como os maduros, a possuem. Mesmo aquele ancião, todo trêmulo ou doente, quase morrendo, possui força infinita. Aí eu pergunto, vocês acreditam no que está escrito aqui? Ele diz assim, como? Que absurdo! Poderão dizer, mas o homem não é corpo carnal, e sim seu dono, o protagonista, o espírito, a alma, a própria vida. Ou seja, não existe absurdo. Quando se fala nessa capacidade infinita, nós precisamos entender o que nós vamos buscar aqui hoje, né? É esse entendimento, a compreensão de que você pode se tornar uma pessoa maravilhosa. Mas nós não estamos nos falando desse corpo aqui, nós estamos falando que essa capacidade desse ser maravilhoso é muito aquém disso aí. Isso aqui é simplesmente um vestimento, uma roupa, você é o dono dele, ou seja, você é a própria vida de Deus. Ele diz assim, quando eu declaro que um futuro brilhante espera por você, poucas pessoas dirão, não pode ser, e agora, que farei? Não diga mentiras.
Mas como a verdadeira força infinita está na alma, é possível que aqueles que não acreditam na existência da alma não consigam compreender bem. Ou seja, quando a Seiichi Honoi afirma isso, ela afirma que a vida de Deus que habita em você, que é imaterial, é um ser de capacidade infinita, é maravilhoso. Não está se referindo a isso, mas para chegarmos a essa conclusão, nós temos que nos ver como um ser imortal, como vida de Deus, não simplesmente como um corpo. Quem realmente vê o homem somente como um corpo não consegue entender a profundidade do que está dito nessas palavras. E aí mais abaixo ele diz assim, por isso, mas a verdadeira força infinita está na alma, né? Então, aqueles que não acreditam na existência da alma não conseguem compreender. Eu já tinha falado, vou repetir aqui. Mas nesse livro eu afirmo que é preciso que as pessoas reconheçam a imortalidade, a indestrutibilidade da alma. Para chegar a esse reconhecimento, começa abordando assuntos mais facilmente aceitáveis. Ou seja, o título do primeiro capítulo, Eu Também Sou Maravilhoso. E aí vai mais uma pergunta, você se vê como um ser maravilhoso? Se você ainda não se vê, a partir de agora você vai começar a ter essa visão de quão grande é você. Porque se você ainda não se vê, porque você está se vendo num ponto físico, mas não como o espírito divino que você é, o ser sagrado que você é. Maravilhoso em que sentido? Em primeiro lugar, é maravilhoso o fato de você ter nas mãos o livro intitulado Um Futuro Brilhante Nos Espera e começar a passar os olhos pelo prefácio. Aí você pode até perguntar, mas pastor, eu não estou com o livro na mão. Mas eu estou. Eu e você somos um. A partir do momento que você está assistindo esse programa, esse domingo da Seiichi Honoi, você já está lendo esse livro aqui junto comigo. Nós somos um só. E aí você vai perceber realmente que coisa maravilhosa se tornar um só. Então, a partir do momento, sinta que você está lendo esse livro. Ele fala, no mundo atual, que houve o grande avanço dos programas de rádio e televisão, muitos jovens deixaram de lado um hobby de qualidade superior como ler livros, carregam consigo celulares e outras revistas, mas você foi diferente, pelo menos está lendo esse prefácio. E aí a razão de eu afirmar que você é maravilhoso, ou seja, você está aqui nesse dia, nesse local, nesse programa, porque você está atraído, você tem a vibração de assistir nesse dia. Você poderia ter sido outro, mas está assistindo esse. Então, um recado aqui do livro é para todos nós, né? Será ainda mais maravilhoso se, além do prefácio, ler também o texto principal. Você encontrará nele 6 capítulos que farão entender como sua alma é maravilhosa e que você possui força infinita. Ou seja, nós vamos estudar o primeiro. Agora, a sequência desses ensinamentos vai ficar com vocês. Vocês podem adquirir o livro aí através da livraria virtual e fazer um estudo dentro do seu lar, né? Ele diz assim, ou ainda pode ser que no futuro vire um futuro amante da leitura. Ou seja, pode ser que ainda você não tenha ainda esse hábito de ler, mas já vai ser, não é, um amante da leitura a partir de agora. E perceber quanto grandioso é ter um livro na mão que nos ensina tantas coisas maravilhosas. E ele diz aqui uma coisa interessante, ele diz assim, o livro jamais vai desaparecer. Você pode guardar na sua casa, aqui eu tenho livros desde que eu entrei no ensinamento, e muitos de vocês têm também. E agora, os meios de hoje, telefone, recentemente eu troquei um telefone, mesmo fazendo backup, eu perdi bastante das informações. E você perca também se der uma pane. Mas o livro não, o livro está sempre ali à sua disposição. É aquele que você passa a mão, que você lembra do tempo que você entrou, das primeiras frases que você grifou, aquele impacto que teve com você. Vai ser um companheiro no seu crescimento. E ele diz assim, a força infinita, latente no homem, não se manifesta sem treinamentos trabalhosos ou esforços. Podemos entender isso treinando piano, violino e guitarra. Para tocar instrumento é preciso treinar diariamente, muitas horas por dia, deixando de treinar um dia, é preciso uma semana para recuperar. Mas em se tratando de leitura, não acontece o mesmo. Se você pegar todos os dias de manhã e dedicar 30 minutos, se não puder 30, você faça 15, você vai dar sequência nesse treinamento do hábito da leitura. Isso você vai se desenvolvendo cada vez mais em você. Agora, entrando no capítulo, Eu Também Sou Maravilhoso, esse é o título assim, né? Todas as pessoas possuem força infinita, entretanto, muitas pessoas não manifestam essa força. Podemos dizer que ela está ocultando, ou seja,
todo ser humano. A Seiti-Onoye vê dessa forma, todos têm força infinita, mas se não está se manifestando, é porque está escondido dentro de você. Agora, você fazendo uma análise, nós percebemos o seguinte: todo mundo tem a sabedoria infinita, a capacidade infinita, isso está tudo em forma de potencialidade. E você é o ser humano que veio a esse mundo para manifestar a vida de Deus, a capacidade, a sabedoria, o amor, a provisão, a alegria. Tudo isso você já tem dentro de você. Por isso você veio, mas está em potencialidade, precisa colocar ele. Para isso você veio para expressar tudo isso de Deus nesse mundo. Agora, o que acontece? Eu sempre conto essa parte dessa maneira para ficar bem mais simples. Muitas pessoas hoje se sentem infelizes, não estão bem, outros problemas psicológicos surgem. Por quê? Uma das razões é justamente por ela ter essa energia, esse motor dentro dela, com alta capacidade de velocidade. Você tem um motor de 400 cavalos, e para um motor de 400 cavalos, o que ele mais quer é estar numa autoestrada, em alta velocidade, ver o ponteiro subindo. Você é esse motor, você tem essa capacidade, você é a energia de Deus. Só que quando você não coloca isso na prática e deixa simplesmente um motor de 400 cavalos parado, em marcha lenta ou primeira e segunda, ele não vai estar contente. Ele está contente quando ele está roncando em alta velocidade. Nós somos esse motor. Quando nós não estamos colocando, manifestando na prática essa potencialidade toda, nós sentimos infelizes. E o que dá mais alegria ao ser humano é justamente estar manifestando. Então está oculto. Não significa que você não tem. E através da leitura do livro, nós vamos chegar num ponto que vocês vão entender como nós podemos manifestar, né? O ser humano não é corpo carnal, mas sim do seu dono, proprietário desse. Portanto, mesmo que o corpo carnal morra, o dono continuará vivendo, pois ele é vida eterna. Ou seja, é filho de Deus, é força infinita, é maravilhoso. Pode ser dito que é Deus. No entanto, muitas pessoas se apegam ao corpo carnal, têm a ilusão de que ele seja o verdadeiro eu. Assim passam a pensar: como sou pequeno, ou falta-me capacidade, sou alguém sem importância. Ou seja, quando o ser humano se vê como corpo físico, ele acaba se limitando. Quando ele se vê simplesmente como conhecimento intelectual, e às vezes ele não tem, ele acaba se limitando. Não. Você não pode se ver por esse lado, você é vida de Deus. E essa vida veio nesse mundo para manifestar todos os atributos de Deus, capacidade, sabedoria, harmonia, enfim, inúmeras riquezas, tudo isso são atributos de Deus, amor, né? Mas só que você tem que entender o que a Seiti-Onoye fala, ela não vê o homem como um ser pequeno. Se fosse assim, o que fosse maior, mais forte, seria poderoso. Não é isso. Não é isso que quer dizer. Existe algo que movimenta aquele corpo. Esse algo é você. E esse sim tem a capacidade infinita. Isso nada mais é do que o fato de que o carro que estão usando ser pequeno, estar caindo aos pedaços, né? Então, se esquecem que o proprietário desse carro não é um ser pequeno. Ou seja, você vê uma pessoa, você analisa, está com um carro pequeno, caindo, suja, essa pessoa não manifestou a capacidade. Você está vendo o carro, mas você não está vendo o ser humano, que é a capacidade infinita. Ele fala, nem sempre uma pessoa rica ou importante tem um carro de luxo, assim como há pessoas que sem muita capacidade que não manifestam, apesar de estarem num belo carro. Por outro lado, até presidente de grandes empresas que andam de ônibus ou trem, porque não desejam que as ruas fiquem congestionadas de carro, nem que o ar fique poluído com gás do escape. Ou seja, analisar o ser humano por ele ter um carro, enfim, essas situações fenomênicas, está um ponto de vista errado. E sempre reflete o que acontece. Eu vou contar um exemplo que eu tive de vida, né? Quando eu trabalhava num jornal, no meio de comunicação, numa determinada época veio um chefe que era um especialista em comunicação, enfim, um homem publicitário. E ele era renomado no mercado, e quando ele chegou, todo mundo ficou encantado com a pessoa dele. Era uma pessoa que realmente radiante de conhecimento, a postura, o jeito dele, assim, né? Cativava muitas pessoas, né? Tinha um imã, assim. E ele contando para mim, depois se tornamos amigos, ele já era um senhor, e ele contou para mim que quando ele chegou, muitas pessoas ficavam em volta dele, querendo saber de onde ele veio, como ele trabalhava, as realizações, enfim. E ele disse que um dia, no final do dia, ele acabou indo para o estacionamento, onde ele deixava o carro dele, e uma pessoa que fazia parte desse grupo, que estava lá, né,
acompanhou ele. E quando chegou o carro dele, era um carro bem antigo. Não era assim, caindo, mas era antigo. E a pessoa virou para ele, né, na época, e disse assim para ele, mas esse é seu carro? Na época era um Dodge Polara, que nem existe há muitos anos, né? E ele, assustado com o carro dele. E ele falou assim, olha, eu me chamo Roberto Prado Camarinha. Eu não chamo Roberto Alfa Romeo Camarinha, nem BMW Camarinha. Eu chamo Roberto Prado Camarinha. Ou seja, eu não sou este carro. Não sou esse carro. Eu sou Roberto Prado Camarinha. Eu achei fantástico, gente. Naquela época eu nem conhecia Setionoye, mas a postura que ele teve, eu achei maravilhoso, realmente. E aí se tornaram grandes amigos. Esse camarada, inclusive, que acompanhou ele, se tornou um grande amigo dele. E isso foi uma das primeiras lições que eu recebi até antes de vir para Setionoye, de ver realmente a personalidade, tudo aquilo que nós estamos falando aqui em termos de pessoa. Você é muito mais que isso. Não se enquadre num espaço assim, de ser avaliado por ter um bem ou deixar de ter, ou pela característica física ou não. Você é muito mais que isso. Não fica no relativo, vamos para o absoluto, né? Não se deve ficar preocupando-se porque possui um corpo pequeno, porque teve problemas na pele, ou porque possui deficiência física. O fato de não ter dinheiro é algo bastante insignificante, pois ninguém tem dinheiro quando é pequenino. Ou seja, não fique aí, às vezes, acanhado. A gente encontra muitas pessoas hoje que têm certos complexos devido à parte física, ser baixo, gordo, magro, enfim, tudo isso aí. Você não é isso aí. Você é muito mais que tudo isso. Você é um filho de Deus perfeito, maravilhoso. E ele diz assim, mesmo que não tem dinheiro, um bebê não nasce já com dinheiro no bolso. Ele vai engatinhando, não é isso? Ele vai crescendo, desenvolvendo. E gradativamente ele consegue manifestar a sua capacidade, aquilo que precisa. Aí o mestre coloca assim, todo bebê nasce sem nenhum tostão, e seu peso corporal é de 3 quilos. Esse bebê vai crescendo rapidamente, começa a manifestar diversas capacidades. Ele começa a engatinhar, ele começa a andar. Esses dias atrás eu estava com o netinho que ele só engatinhava, não queria andar. Mas num determinado dia ele saiu andando, gente. E aí foi aquela alegria de ver ele andando. Então, quer dizer, daqui a pouco está correndo, está subindo, e assim vai. Todos nós vamos desenvolvendo cada vez mais. Mas isso é algo que você não precisa se preocupar. Tudo vai acontecendo. Então ele diz assim, ele diz assim, ó, esse bebê vai crescendo rapidamente, começa a... Sobre isso consta na seguinte oração para realizar o paraíso. Deus é meu pai, é minha mãe, Deus é infinito, no mundo fenomênico, o conteúdo infinito de Deus se manifesta com formas através da corrente do tempo e da expansão do espaço. Portanto, esse é um progresso eterno, um crescimento infinito, não havendo crescimento que deixe de avançar ao atingir certo progresso. Ou seja, o crescimento, gente, isso é maravilhoso dentro da Setionoye, e a gente aprende. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar sempre desenvolvendo. O crescimento é infinito, não podemos dizer que nós já atingimos, não. Por ele ser infinito que é maravilhoso. É isso, Deus é infinito, o crescimento é infinito. Ou seja, a cada dia nós devemos ter o desejo profundo, a ânsia de se desenvolver, de ser melhor que ontem, não por orgulho, não, mas porque nós estamos realmente na direção de fazer sentido à nossa existência, que é manifestar o infinito no finito, o ilimitado no limitado. E aí sentimos alegria na vida, sentimos que estamos realmente satisfeitos com nós mesmos quando nós estamos na crescente. E mais à frente ele conta um relato, mas vai contar um relato que diz assim, nessa vida são muitas pessoas que não sabem que são filhos de Deus, e assim causam muitos sofrimentos e discórdia, ocasionam também maus tratos aos colegas de escola, mas tudo isso porque ainda não reconhece quão maravilhoso é o outro, e que elas próprias são maravilhosas, ou seja, toda essa falta de não se reconhecer como filho de Deus e não ver o outro como filho de Deus é que leva o mundo às circunstâncias que vivem, maltrata as outras pessoas. Outro dia, a criança faz umas perguntas difíceis para a gente, né? A gente vai conversando e outro dia meu neto falou assim para mim, vovô, mas seria tão bom que não existisse ladrão no mundo, né? Vai fazer 5 anos, olha a pergunta. E por que rouba? Por que faz isso? Eu falei assim, ó, porque não sabe que é filho de Deus. Por isso que vovô
Procura fazer as palestras, divulgar os livros da Seite Onoye. Todos os colegas, os divulgadores, preletores da Seite Onoye, estão fazendo esse serviço de levando esse movimento para que o maior número de pessoas conheçam essa verdade. A partir do momento que conhecer, não haverá mais quem lese ou lesado. Não haverá, vai ser um mundo de manifestação do amor mútuo, de cooperação. O paraíso vai se estabelecer na face da terra. E o Mestre sempre contou com todos nós para que possamos realmente levar isso avante, através do nosso viver, da nossa maneira de ser, na nossa família, no trabalho, onde nós nos relacionamos. Sempre procurar ajudar, entendeu? Espalhar coisas boas, dividir conhecimento, o que for. Mas é um amor mútuo e cooperação. Quando chegar nesse ponto, não haverá mais essas situações. E a gente realmente vai ver um paraíso se estabelecer. E quando você chega na Seite Onoye, você tem esse desejo profundo de levar isso para as pessoas, mas no primeiro lugar, você já começa a perceber dentro de onde você está, do seu lar, da sua casa, já começa a praticar isso. Você já começa a ver os frutos ali, aí você vai se expandindo, né? Ele diz assim, que tinha um aluno, né, em Osaka, que ele tinha um problema, ele tinha um problema que era sofrer de um pequeno dermatite atópica e passou a ser vítima de maus tratos na escola por causa da aparência da pele. Chegaram a fazer até o enterro dele, gente. Imagine, botaram vela, tudo como se ele estivesse dentro da sala de aula. Imagine para uma pessoa, para um ser humano receber isso. Hoje em dia as pessoas recebem, às vezes uma palavra já fica tudo com aquela situação. Imagine você ver um enterro, seu enterro sendo feito. Aí ele diz assim, ele ficou tão nervoso que jogou para trás da lixeira, a partir dos maus tratos foram intensificando. Esses atos de maldade são uma tendência maluca de quem observa os defeitos físicos do outro, tendo isso como motivo para considerá-lo os defeitos de caráter, sendo um erro grave que incorre as pessoas que não reconhecem a verdadeira natureza do ser humano. Ou seja, quando as pessoas vêem o lado do ser humano que está ali com defeito, com uma dificuldade, enfim, começa a criticar o ser humano pensando que ele é aquilo ali. Mas por trás daquilo tem um ser humano, uma pessoa sensível, né? Um irmão, vamos dizer assim. Ele diz assim, que no dia da formatura colocaram taxinha no lanche dele. O mesmo continuou acontecendo no curso fundamental. Chegaram a dizer, você é deprimente, o mundo não precisa de você. Imagina umas palavras, a pessoa ouviu umas palavras dessa, né? Então diz assim, quem maltrata o próximo não é absoluto uma pessoa forte, mas sim fraca, fere o outro para sentir um pouco de superioridade. Isso se parece com um caranguejo dentro de um balde que tenta dele sair puxando os outros para baixo. Ou seja, a pessoa que está fazendo isso, ela precisa daquilo para se sentir superior. Esse é o detalhe. A partir desse momento que ela descobrir a verdade, ela já não está fazendo mais isso, né? Então, essa situação ficou com ele, escreveram na carteira, morra. E esse começou a receber esses maltratos. O que aconteceu? Ele deixou de frequentar a escola, né? Não acreditar mais nas pessoas, não sair de casa, sofrendo de antrofobia, ou seja, se afastar de pessoas de multidão e de individuais também, né? Passando a pensar, quero morrer, cortou os pulsos, mas não sangrou. Nessa época, uma pessoa recomendou a leitura do livro A Verdade da Vida à sua mãe. Assim, ele também passou a conhecer os ensinamentos da Seite Onoye. Por isso, quando a gente fala que a importância de passar os ensinamentos para as pessoas divulgar, quantas pessoas estão sofrendo com um problema seríssimo como esse? De um filho, já pensou a mãe saber que um filho tentou tirar a própria vida? Então, imagina o sofrimento de uma mãe. Mas chegou uma revista da Seite Onoye, o livro A Verdade da Vida, e ela leu, e ele também passou a ler. Aí, em conclusão, ele ia no hospital todos os dias. Aí um dia, gente, olha só que coisa fantástica, a mãe dele no hospital fitou nos olhos e recomendou, vá a um seminário de treinamento espiritual. Ele participou do seminário de verão para estudante que tinha lá no Japão. E aí eu vejo assim um amor de uma mãe, de um pai e de uma mãe. Como é importante a gente sentir esse amor, acreditar nesse amor e ver Deus manifestado através desse amor. Naquele momento ela olhou nos olhos do filho, vai filho, e ele foi dócil, ele foi para lá. E aí começou a grande transformação na vida dele. Ele fala, olha, manifestou o eu verdadeiro, assim o negativo se transformou em positivo. Mesmo que repitam situações ruins e infelizes, por mais que alguém sofra fracassos e perseguições, o caminho se abrirá, com certeza.
Isso porque a imagem verdadeira do ser humano é filha de Deus, que já herdou abundantemente o amor divino. Ou seja, se você tem situações, ou conhece alguém que tem essas situações de perseguição, de se sentir dessa maneira, mostre para ela que ela é filha de Deus, que o caminho vai se abrir. Quem bate, a porta abre. Quem procura, acha. Tem o momento certo e ela vai conseguir isso. Então ele diz assim, quando ela entrou no salão, onde ministrava um seminário, foi imediatamente reverenciado com palavras muito obrigado. Ele se assustou, mas foi imediatamente conduzido pela ala masculina, aquele tempo era separado, né? Então agora vocês percebem a importância do amor da mãe, dela ter encaminhado ele para uma academia de treinamento espiritual. Como é importante a academia de treinamento espiritual da Seichonoye, porque é o lugar onde a gente vai praticar ali no dia a dia a reverência mútua, o amor mútuo, as orações. Eu sou suspeito de falar de academia, porque eu sempre estive envolvido com a academia, como estou hoje ainda, né? Mas temos aqui, em São Paulo, por exemplo, tem uma academia de Biúna, Santa Tecla no Sul, Santa Fé na Bahia, em Belém temos também, Amarantina lá, Minas Gerais, temos academia pelos cantos do Brasil, com pessoas maravilhosas que estão esperando você com as portas abertas para dizer muito obrigado por você ter vindo. Essa palavra, como é importante você ser reconhecido, ser tratado bem, esse é o ambiente dos filhos de Deus. E ele levou até um susto, porque falou, meu Deus, às vezes a pessoa até desconfia, né? Mas o que tem aqui? O que será que vai ser para tratar a gente tão bem? Mas trata o filho de Deus que você é. Isso fez uma diferença muito grande naquele momento para aquela pessoa que era perseguida. E olha, vai além. Ele diz assim, logo depois, um jovem veterano, os mais antigos, né, chegou, conversou atenciosamente com ele, passou a palma da mão sobre a dermatite, dizendo, isso é dermatite? Não dói. Gente, foi só uma palavra, não foi oração. Foi só uma palavra, mas aquela palavra expressou todo o amor quando ele colocou a mão e falou, não dói, é a preocupação com o ser humano. Isso é amor. Onde tem Deus, tem amor. Onde tem amor, tem a presença do divino. E aí ocorre graças maravilhosas nessa manifestação, quando tem esse sentimento de amor e gratidão, né? Onde se reverenciam. Ao sentir tratado com gentileza por alguém, depois de muito tempo ele se comoveu. Imagina, depois de todo aquele sofrimento, ele ser tratado dessa maneira promoveu uma transformação naquele momento para ele, né? Ele começou a conversar com as pessoas, recebendo várias recomendações, sentiu que poderia confiar nelas. Eu sinto em casa, estou nos braços de Deus, eu confio nessas pessoas, elas me amam. Como é importante estar num ambiente acolhedor. Isso é um ambiente da Seichonoye, você pode encontrar ele nas associações locais, nas regionais da Seichonoye, nos seminários que são realizados na academia. Um evento da Seichonoye sempre tem esse propósito, porque nós nos preocupamos de fazer as pessoas felizes, são todos nossos irmãos. No segundo dia, escalou uma montanha com todos, eu, na ocasião, fui picado por uma abelha que eu não conseguia andar. E aí, nesse momento, o que vocês imaginam? As pessoas se reuniram e começaram a carregar ele, os preletores, tudo, para ele conseguir fazer o trajeto. E desceram com ele junto. Ele se sentiu muito feliz. À noite do segundo dia, recebeu orientação pessoal. Agora, você imagina o que o preletor pediu para que ele fizesse para essas pessoas. Ore pela felicidade de todos que maltratam. Ore desenhando na mente o aspecto deles, brincando com você. Ele passou a fazer isso sempre. Na época que se aproximou a formatura, o líder dos colegas que o maltratavam foi pedir desculpa e pararam de atormentá-lo. Olha que transformação maravilhosa, quando a mente dele se transformou em gratidão, alegria, ele começou a se sentir bem, aquilo emanou, e aquelas pessoas que o perseguiram passaram a ser amigos, né? Deixaram aquela perseguição de lado. O fato de perceber o erro e orar pelas pessoas é muito mais do que perdoá-las, é atingir um estado mental mais elevado, sendo um ato de amor que transcende o fenômeno. A força infinita que estava oculta passará a jorrar. Ou seja, quando ele passou a orar, é muito mais perdoar, ele transcendeu tudo aquilo. Quando você transcende tudo isso, já não existe quem perdoa, quem é perdoado. Somos todos filhos de Deus. E aí a força que está ali represada manifesta na sua vida, em todos os sentidos. Assim como todas as pessoas são originariamente filhas de Deus, manifestarão amor e bom senso, perceberão os erros que cometeram de até então e pedirão desculpa. Isso é o ensinamento da Seichonoye. Reconcilia-te com todas as coisas, o ensinamento do amor, do perdão,
da reconciliação com a imagem verdadeira. Não é com o ato errado, é com a imagem verdadeira que você reconcilia e nesse momento ela passa a se manifestar. O fato de perceber o erro e pedir perdão não é sinal de fraqueza, mas sim força. Também o ato de agradecer às pessoas pode ser considerado um indício que revela a índole maravilhosa. Então, quando nós passamos a agradecer a todas as pessoas, coisas e fatos, começando com o nosso antepassado, com nossos pais, né? Com nossos familiares, esposa, filhos, neto, enfim, com todas as pessoas que te cercam, você começa a se tornar uma pessoa e colocar em prática esse ser maravilhoso que existe em você. Desse modo, ele continuou a realizar a meditação Shinsokan e a leitura da Sutta e, posteriormente, sentindo o desejo de retribuir pelo que recebera até então, continuou participando das atividades da Associação dos Jovens, trabalhando como voluntário na Academia de Treinamento Espiritual, gente. Olha que ponto importante aqui. É sair daquela circunstância, ser envolvido, mas não pode parar o crescimento. O segundo passo é, como eu também vou retribuir o que eu recebi aqui? É divulgando os livros, divulgando as revistas, divulgando para as pessoas do seminário, levando as pessoas para a academia, aí depois você se engane e passa também a ser útil na academia, trabalhando na associação local, onde você estiver. Esse não é ficar parado, a Seichonoye, ela é designada movimento. O movimento é o que está movimentando sempre. Não tem estagnação aqui. Nós temos que buscar crescer sempre, de uma maneira simples, né? Mas crescer e retribuir o fato de nós termos conhecido e estarmos felizes aqui, né? É importante conscientizar que a essência do ser humano é filho de Deus, é a própria natureza divina, não somente em relação às outras pessoas, mas chegar a conscientizar que você é filho de Deus. Caso contrário, não conseguirá agradecer a todas as pessoas, pois você também faz parte dessa totalidade. Ou seja, agradeça a você, ao Filho de Deus que existe em você. Estou me referindo à essência divina, né, que existe no seu interior. No caso de se internar no hospital, os médicos, enfermeiros também são integrantes de todas as coisas. Ou seja, você deve levar esse sentimento de gratidão no seu trabalho. Todas as pessoas são filhos de Deus, na sua família. Onde você estiver, vai se estabelecer o paraíso. Porque você vai enxergar isso nas pessoas e em você mesmo. Então, quando você enxerga em você e enxerga nas pessoas, vai realmente manifestando o paraíso onde você está. Ele diz assim, ser maravilhoso não é ter fama e boa posição, nem ter alto ganho. É viver sempre com alegria, manifestando toda a força que possui. Também não deve haver mentira nem falsidade. Ele não deve pensar somente nos seus próprios defeitos e nem nas falhas. Ou seja, é ser verdadeiro, não é ter fama, não é se preocupar com isso, é viver alegre, radiante, agradecendo a Deus todos os dias pela sua existência, pela você estar aqui nesse momento. Não se apegar, não deve ficar pensando nos próprios defeitos. Os defeitos servem tão somente, nós devemos identificá-lo e pensar, eu vou eliminar, eu vou trabalhar ao contrário. Se você é uma pessoa que critica as outras pessoas, pensa, a partir de agora eu vou elogiar, trabalha contra. Se eu sou uma pessoa muito ranzinza, vou mudar, vou ser mais alegre. O defeito é para isso, não é para você ficar grudado nele. E nós vamos avançar um pouquinho, porque o tempo passa rápido. E agora eu gostaria de passar para vocês algo muito importante, que é o terceiro tópico desse capítulo, a força criadora das palavras. Nós estamos falando em manifestar. Uma das maneiras de manifestar é usar o poder da palavra pensada, falada, escrita. Todas as maneiras nós devemos trabalhar. Ele diz assim, outrora o mestre Masaru Taniguchi dizia frequentemente, nos grandes seminários, esse mundo é semelhante a um restaurante. Se um restaurante alguém pedir ao garçom um café, terá café. Se disser arroz, terá arroz. Na vida também ocorre o mesmo. Ocorre isso, as palavras criam a nossa vida, jamais ocorre ao contrário. Agora, detalhe, portanto, quem deseja ser feliz deve usar palavras que louvam a vida, como sou feliz, sou alegre, sou grato. Louvado seja Deus que já me criou feliz, já me criou, sou grato, cheio de gratidão, cheio de inteligência, cheio de sabedoria. Louvar é agradecer a Deus e viver alegre. Então você, a partir do momento que você está louvando, você está agradecendo, já sou feliz. Eu costumo dizer sempre, rapidinho só para vocês aqui, quando eu entrei na Seichonoye, que eu não sabia nem o que era, a palavra que me despertou na palestra que eu ouvi foi algo que até hoje eu guardo. Quando o preletor disse assim, né? Se você quer ser feliz, você não vai ser feliz.
Porque você está correndo atrás de uma borboleta, ela está fugindo. Você já é feliz. Pum, bomba caiu assim, né? Meu Deus, eu já sou feliz, o que eu estou buscando? Ou seja, o reconhecimento que você já é feliz. Isso traz uma alegria na alma, gente. Eu já sou feliz, eu estou vivo. Eu nasci, tenho meus familiares, tenho os olhos que enxergam, os ouvidos, em quem não tem também agradece os atributos que tem. Você reconhecer isso aí, você já é feliz. A partir de agora, treina. Obrigado, Deus, já sou feliz. Obrigado, Deus, já sou feliz. Até para ser feliz você tem que ter uma decisão. Tem que ter decisão. A partir de hoje eu decido que serei infinitamente feliz todos os dias da minha vida. Mas ser feliz quer dizer que você não vai ter problema. Você vai ter, mas você vai continuar sendo feliz. Nada pode tirar a sua felicidade. Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Assim foi ensinado lá atrás, né? Ter capacidade, não basta apenas afirmar, orar, conseguir ingressar na faculdade X. É importante ter capacidade para conseguir isso. Oração consiste em declaração da vida. Portanto, orar é declarar fortemente em palavras, mas é preciso paralelamente entrar em ação para adquirir a capacidade. Ou seja, exemplo, você quer fazer um determinado curso, uma faculdade, tal. Você acha, mas eu não tenho capacidade ainda. O fato de você não conhecer não quer dizer que você não tenha capacidade. Isso muda a partir do momento que você passa a estudar e entender aquilo que você quer. Você tomou uma decisão. Vamos supor, exemplo, vamos seguir aqui eu quero fazer um curso numa faculdade, tal. O que você deve fazer? Primeiramente, você vai fazer inscrição. E você vai se preparar como? Estudando para entrar, não é isso? É isso que funciona. Agora, você veja bem, a partir desse momento, essa capacidade só se desenvolve quando você parte para a ação, sabendo que você tem ela dentro de você, mas que você vai exteriorizar a partir da realização. E nesse período você vai sentir uma alegria na alma, porque você tem o fato de, às vezes as pessoas falam, mas eu não entendo nada daquilo. Não entende, é lógico, você não conhece, mas você não tem a capacidade infinita. A partir do momento que você se prontifica a estudar aquilo, como realizar aquilo, você vai ter a capacidade, você vai manifestar essa capacidade e você vai se desenvolver. Então a capacidade não é algo que vem pronto assim, você vai se desenvolvendo gradativamente. Então a partir desse momento você ganha autoconfiança. Segredo para você fazer isso, começa com uma coisa simples, algo que seja tangível, você já vai sentir uma alegria na alma. E aí a partir daí você vai se desenvolvendo cada vez mais, você vai ganhando autoconfiança quando você faz isso. E aí você vai crescer cada vez mais e vai se manifestar, porque todos têm capacidade, não é uns ou outros. A diferença é realmente acreditar, saber que ela está aí e visualizar acontecendo. Visualiza a cena, usa o poder da palavra. Veja você já realizando aquilo, seja lá uma viagem, seja lá um curso, seja o que for que você deseje. Vá visualizando, escreva, afirme isso, grave na sua mente, no seu subconsciente e grave no subconsciente do universo. Aí tudo vai conspirando, você vai encontrar colaboradores, pessoas que vão te auxiliar nessa caminhada, né? Mais à frente, ao usar palavras é muito importante que tenham um bom conteúdo. E também que é preciso saber esperar, não devendo pensar que tudo surgirá imediatamente. Entretanto, isso não significa que estamos negando a força criadora da palavra, mas é importante treinar sempre para usar o máximo as palavras alegres e positivas. Então nós vamos aqui entender uma coisa. Você vai começar, vamos supor, um treinamento de proferir palavras. Sou filho de Deus, sou perfeito, sou saudável. Pá. O que isso significa? Você está plantando no solo da sua mente, não é isso? Agora, detalhe, quando qualquer pessoa entende esse processo, você vai plantar, você vai fazer um buraco em terra, vai plantar seja lá o que for, enfim, uma coisa que esteja ligada na terra, você vai fechar, você vai colocar uma sementinha ali, né? Você coloca a semente em terra e aí você plantou, é o que nós estamos falando, usar o poder da palavra. Segundo passo, que é importantíssimo. Quando a sementinha está lá de baixo, o que você precisa fazer? É um período que talvez seja o mais difícil, né? É o período que nada acontece e que você pensa assim, meu Deus, mas será que vai nascer? Aqui na Seite ONE nós fazemos diferente, nós vamos adubar, assim como agricultoras, dona de casa, enfim, que usam uma planta, uma hortinha lá na casa, ela vai adubar, ela vai jogar água, vai colocar um produto que precisa, um adubo, enfim, e vai ter um período até essa sementinha sair pela terra. Esse é o período dentro desse trabalho que nós fazemos de semear através da nossa semente, é o mais difícil, que dá a impressão que nada acontece. Mas você vai desenterrar lá a semente? Se você fizer isso, você mata a semente. O que você faz nesse período? Você vai adubar a sua mente. Como?
com pensamentos alegres, de gratidão, com esperança, e assim, tudo no momento certo, tempo, espaço, vai acontecer. Então não é um período para você ficar desanimado, ainda não aconteceu, não deu certo, acho que não vai dar, o mundo é assim. Não, já está prestes a sair. Aí começa a rachar a terra, né, quando sai assim. Aí você já fica preocupado, não, está saindo. E é nesses momentos que você deve, mais do que nunca, praticar a Seichonoye, ler livros da Seichonoye, participar de seminários, manter a tua mente sempre repleta de gratidão, de alegria e de esperança, vendo um futuro maravilhoso e promissor, não só para você, mas para todas as pessoas. Desejando, vendo esse futuro acontecer. E a terceira etapa é a mais fácil, que quando você nasce, cresce, dá o fruto, você vai colher e saborear. Então esse é o ponto de entender dentro do ensinamento da Seichonoye, que precisa de um período de tempo, espaço, para que as coisas comecem a transformar na sua vida. Mas a partir do momento que você adentrou, você já está lendo, está estudando, a força da palavra é poderosa. Não tem o que você não afirme que não se concretize. Outro dia eu falei numa palestra, é de um livro do mestre, Verdade, volume 37, que ele conta, né? Que foi visitar uma pessoa e a pessoa estava acamada, fazia 7 anos, não me lembro exatamente o problema, mas não andava. E ele falou, como ele não dispunha muito tempo, ele colocou uma frase bem na frente. Levanta-te e anda, você andará infalivelmente. Aí, o que aconteceu? Depois de 15 dias, para surpresa, aquele homem se levantou e saiu andando. Por quê? O mestre conta. Ele colocou bem na frente, ele ficava o dia inteiro lendo, aquilo foi infiltrando na mente dele e passou a manifestar uma força através da palavra, porque ele olhava, ele mentalizava, ele pensava, e um determinado dia que ele se concretizou. E assim é tudo na vida. Então a palavra tem uma força grandiosa. Aí um dia desse eu fui fazer uma palestra numa associação local, uma das pessoas falou, olha, Pedro, o senhor contou um assunto assim assado, depois eu vou dizer, eu fiz isso. Com 2, 3 pessoas, inclusive, que estavam numa situação bem grave, com doença grave, e elas estão praticamente curadas. Eu falei, é para vocês verem como a força é maravilhosa. O ensinamento da Seichonoye é grandioso. O que a gente precisa é colocar em prática. Ou seja, você de manhã, quando levanta, o mestre diz que a nossa mente tem que ser avivada todos os dias. Então, todos os dias você deve levantar, repetir inúmeras vezes, hoje vai ser um dia maravilhoso, coisas boas serão, hoje eu vou prosperar, vou crescer mais um pouco, obrigado, agradecer, só pensamentos bons. Que dia abençoado, que dia maravilhoso, coisas boas, enfim, tudo da sua maneira, com as suas frases que você gosta. Eu coloco sempre assim, meu interior existe a sabedoria infinita, por isso jamais fracasso, sou vitorioso, está no livro do mestre, ele mandou fazer, eu faço também, assim, nós vamos fazendo, eu escrevo, além de falar, eu escrevo também, para gravar ainda mais, porque às vezes você está com, a tua mente não está direcionada quando você fala, então quando você escreve, grava mais ainda. Ele diz assim, toda palavra é força criadora, portanto não deve criar um mundo falso usando palavras falsas, um mundo falso não é um mundo perfeito, é harmonioso, criado por Deus, mas sim o mundo falso não é um mundo perfeito, é harmonioso, criado por Deus, mas sim um mundo desarmônico, discriminatório, desagradável. Portanto, não deve criticar os outros, dizendo ele é um idiota, ele é fraco, mas sim olhar as virtudes e elogiá-lo. Se houver alguém que pense, não consigo fazer algo tão tolo, poderá apreciar uma bela paisagem, acariciar um gato, mas, acima de tudo, é bom ler com atenção a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. A importância da sutra, e ele coloca um trechinho que eu vou ler para vocês que não dá tempo, lógico, né? Quando a mente desse Deus onipotente, desse Deus perfeito, entra em vibração e se torna a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a acontecer. Todas as coisas são mente de Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente. Não há nada que seja feito de matéria, a matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra é considerada realidade e ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. Ou seja, significa que nesse mundo material é o mundo da sombra, por mais que pareça existir, não existe, não é verdade. Por isso não se deve ater à falsidade. Assunto demais, para a gente fechar aqui. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Compreendendo quão grandiosa é a força criadora que há na leitura da Sutra Sagrada, vamos lê-la diariamente com muito vigor. Ou seja, quando a gente lê a Sutra, pode-se dizer que a gente lendo a Sutra já estamos promovendo uma transformação grandiosa. Nós estamos vendo já esse ser maravilhoso se manifestar. E, aprofundando, devemos ler constantemente livros da verdade. Então, através dessa maneira, eu digo para vocês hoje aqui,
O futuro de cada um de vocês que está aqui é maravilhoso, é brilhante, eu afirmo isso aí para vocês. Vocês vão dizer, esse preletor é vidente? Não, não sou vidente. Mas eu digo que todos estão com um futuro maravilhoso. Por quê? Porque vocês já estão colocando bons pensamentos, boas palavras e vão colocar boas ações. E a partir desse momento, vocês já estão semeando um futuro grandioso através dos livros, da leitura, da participação em seminário. Você é que determina o seu futuro. E você determine, ele será brilhante. Com certeza, todos os dias nós vamos crescer e melhorar mais um pouco a partir desta grande decisão, quebrando todas as limitações. Vou assim encerrando esse tema, esse capítulo, agradecendo a presença de todos, desejando um dia maravilhoso, fantástico, um domingo grandioso para vocês, de muito crescimento, de muita alegria, né? E para fechar, eu vou fazer a leitura da Sutra Sagrada Verdade em Orações, número 1. A oração está na página 46. Oração para purificar a mente e o coração. Então eu gostaria que vocês serenassem a mente, quem quiser ficar em posição de oração fica, quem não quiser fique à vontade, mas com os olhos fechados, em silêncio, meditando profundamente essas palavras dessa oração maravilhosa. Oração para purificar a mente e o coração. Ó Divino Espírito da Paz, descei sobre mim, envolvei-me, preenchei-me com bons pensamentos de paz e espírito de harmonia. Não deixei surgir em mim pensamentos agressivos, nem sentimentos de ansiedade, tristeza ou ódio. Expulsai da minha mente e do meu coração todos os pensamentos e sentimentos sombrios. Da mesma forma que a brisa matinal surgindo com os primeiros raios do sol, dissipam completamente a neblina formada durante a noite. Atendei-me, Senhor, a essa minha prece. Sinto que o Espírito de Deus está dentro de mim, iluminando todo o meu ser. Essa luz espiritual está repleta não só dentro de mim, como no ambiente ao meu redor, e me envolve completamente. Dentro de mim está a palavra de Deus. Por isso, do mesmo modo que Deus criou com a palavra todas as coisas do céu e da terra, eu também crio com a palavra todas as coisas ao meu redor. E assim vou traçando meu próprio destino. A palavra é força criadora, é o modo indispensável para a obra da criação. Vertendo-se metal derretido dentro de um molde, obtém-se, após a sua solidificação, um objeto metálico de formato idêntico ao molde. Do mesmo modo, quando fazemos um molde chamado palavra, certas substâncias amorfas que estão em toda parte do universo conseguem tomar a forma daquilo que foi dito e acabam manifestando-se concretamente diante de nós. Por estar consciente disso, tomo nesse momento a decisão de nunca mais proferir nem mesmo formular mentalmente palavras más, sombrias ou negativas. Proferir as palavras ou formulá-las mentalmente é como soprar o vidro fundido para fabricar diversos artigos. O ar é amorfo e invisível, mas dependendo da maneira como sopramos, torna-se possível a fabricação de frascos e outros objetos de vidro nos mais variados formatos. Assim também é a palavra. Ela é impalpável, mas dependendo da maneira como a usamos, concretiza-se na nossa vida os mais variados destinos, formando diferentes circunstâncias ou ambiente, influindo poderosamente em nossas condições físicas. Estou decidida a nunca mais pensar em males nem proferir más palavras. Não odiarei os outros, não me encolerizarei, não ficarei com o pensamento preso aos males do mundo fenomênico. Verei em todas as pessoas e coisas a sua imagem verdadeira, feita unicamente de bem, de luz, de beleza, de felicidade, de abundância, de harmonia e de paz. Expressarei através das palavras o meu louvor e a essa perfeição do aspecto verdadeiro, purificando-me constantemente a mente e o meu coração. Empenhar-me-ei em me fazer manifestar-se na terra o belo paraíso que é da imagem verdadeira do universo. Senhor, rogo-vos para que nos protegeis, nos orientais com vosso profundo amor, para não errarmos o caminho. Tornai plana e íngreme a estrada, zelai por nós, impedindo-nos de nos ficar presos a pensamentos sombrios, afastando-nos de tudo que é impuro. Oh, que maravilhoso é saber que tenho dentro de mim a mesma força da palavra, quão grandiosa e poderosa com que Deus criou o céu e a terra. Devo ser cuidadoso no uso da palavra, pois ela é como uma espada de dois gumes, erroneamente usada, fere indistintamente tanto a pessoa que é dirigida como a pessoa que a dirige. As pessoas são julgadas conforme as palavras que proferem. Aquele que profere boas palavras será eternamente abençoado, mas aquele que vive ferindo os outros com más palavras será igualmente ferido. Agradeço a vós, Senhor, por me fazer de conhecer essa verdade.
Muito obrigado, muito obrigado. Assim encerro aqui minha participação, agradecendo profundamente a ascensão de todos os senhores, desejando muito sucesso, muita alegria, muitas bênçãos em suas vidas. Muito obrigado, muito obrigado. Deus é a fonte de todas as felicidades e, através da força magnética do amor, conduziu a aproximação de duas almas gêmeas, dando origem a uma união harmoniosa e abençoada por todos. Mas, e o dia a dia? E a rotina? E os gastos do mês? Os planos para o futuro? Os filhos? Às vezes, parece que o relacionamento vai ao caminho oposto de uma união harmoniosa e abençoada, e vários questionamentos podem surgir. É nessa hora que o casal pode ter a certeza de que existe um local para acolher, compreender e auxiliar. Quando minha mulher me chamou para vir do Piauí para cá, eu disse, minha filha é muito longe. Mas, gente, eu estou cheio de lenço aqui dentro para limpar lágrimas. Foi o momento mais feliz da minha vida. Olha, imagina vocês que eu não fiz nenhuma festa, mas ontem eu renovei 50 anos de casado. Em 75 eu encontrei uma pérola. E há 43 anos nós somos namorados. Essa é a melhor esposa do mundo, minha querida Edil. Eu só quero agradecer a Seichonoye, a esse ensinamento maravilhoso que salvou tantos casamentos, inclusive o meu. Só quero te dizer, meu amor, te amo muito, tu és o melhor marido do mundo, me faz muito feliz. Muito obrigada. Venha viver momentos de reflexões, decisões e transformações através do 8º Encontro Nacional para Casais, dos dias 31 de agosto a 3 de setembro de 2023. Participe de um evento que visa edificar uma forma de comunicação cada vez mais aperfeiçoada, voltada para os propósitos evolutivos da vida conjugal. São palestras, orações, relatos, rodas de conversa, 4 dias de aprendizado e fortalecimento dos laços amorosos. Em meio a uma paisagem deslumbrante e paradisíaca do resort Vila Galé de Alagoas, onde o casal poderá viver momentos de lua de mel e renovar os seus votos. É possível participar com seus filhos, que terão atividades específicas. Acesse o site do evento através do QR Code que aparece agora e inscreva-se já. Se precisar, entre em contato com o telefone 0 operadora 11 50 14 2299 ou 0 operadora 11 50 14 2257. Ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br, fraternidade@sni.org.br. As vagas são limitadas e há poucas disponíveis. Venha viver a força magnética do amor no 8º Encontro Nacional para Casais. Nos vemos lá. Muito obrigado. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seichonoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br.
Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado! As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações, práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor. Realizamos atividades para todas as idades, seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história.